O julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, entrou na reta final nesta semana, que é quando o Ministério Público Eleitoral e a defesa devem apresentar as alegações finais do processo. Essa é a última etapa antes que o relator, o ministro Benedito Gonçalves, libere o caso para ser julgado por outros ministros. A expectativa é que o julgamento ocorra na próxima segunda-feira, dia 10 de abril. A gente relembra que essa ação foi movida pelo PDT em agosto de 2022. O partido acusa Bolsonaro de ter cometido abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação ao colocar em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas durante uma reunião do então presidente com embaixadores no Palácio da Alvorada. Durante esse processo, dezenas de testemunhas foram ouvidas, entre elas ex-ministros Carlos França e Ciro Nogueira, além de deputados escolhidos pela defesa de Jair Bolsonaro. TSE também atendeu a um outro pedido do PDT e ouviu o ex-ministro Anderson Torres sobre a minuta de um decreto que foi encontrado na casa de Torres após os atos do dia 8 de janeiro. O documento previa a instalação de um estado de defesa no país à época das eleições de 2022. Esse é apenas um dos vários inquéritos aos quais Bolsonaro responde. Além de ações na Justiça Eleitoral, o ex-presidente também é alvo de investigações no STF, na Justiça Comum de Primeira Instância, ele perdeu o foro, e até mesmo na Polícia Federal. Além de atrapalhar os objetivos políticos de Bolsonaro, essas ações podem, inclusive, levá-lo à prisão. Para debater o futuro de Jair Bolsonaro e os possíveis desdobramentos dessa ação no TSE, a gente conversa agora com os deputados federais Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina. Boa tarde, deputado, bem-vindo. E Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, deputado. Deputado Kiko Seleguin, vou começar com o senhor. Sobre essa imensa lista de inquéritos de Bolsonaro, há quem alegue perseguição política, para outros uma questão de fazer justiça. O que o senhor acha? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, deputado. Um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, falar em perseguição política é não enxergar o que está claro na mente de todo mundo, né? Ou seja, o Bolsonaro, com a clara objetivo de tentar influenciar nas eleições, não fez uma ou duas ações, mas dezenas de ações ao longo do último ano de mandato, no sentido de convencer as pessoas a transformar ele num presidente reeleito, né? Algumas atrocidades vergonhosas para o país, inclusive. Aquela reunião que ele reúne embaixadores do mundo todo para falar sobre fraude na urna eletrônica, ele expõe uma instituição séria que é a Justiça Eleitoral para todo mundo e absolutamente ninguém levou a sério o que ele falou. Imagine um chefe de Estado usar um espaço público, dinheiro público, para oferecer um cenário vergonhoso daquele para o mundo. Para além disso, vários programas que foram feitos de transferência de renda, autorizando a fazer empréstimo consignado em benefício social para que esse dinheiro chegasse mais rápido, de maneira irresponsável nas mãos das famílias antes do pleito eleitoral, tudo isso com o objetivo claro de influenciar direta ou indiretamente nas eleições. E agora a gente vai ter a oportunidade de ver o ex-presidente respondendo a todos esses inquéritos, né? Porque politicamente ele já respondeu, ou seja, ele foi derrotado na urna diante de tudo que ele fez. Agora tem uma responsabilidade de responder a isso tudo juridicamente, com a particularidade, sem foro privilegiado. Agora ele não é mais deputado, não é mais presidente, portanto, ele vai ter que responder à nossa legislação eleitoral, criminal e civil com toda de peito aberto, vamos dizer assim. Deputado Kiko Seleguin, ainda com o senhor acredita que está se cumprindo todo o trâmite legal até esse momento em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim, não vejo absolutamente nada sendo atropelado ou fora do prazo. A Justiça Eleitoral, ela respeita, obviamente, prazos mais curtos, elas são mais rápidos de acontecer. É claro que, tecnicamente, pode ser que haja um questionamento ou outro, mas eu creio que a justiça brasileira deve estar madura o suficiente para poder
cumprir todos esses requisitos e, quando tomar uma decisão, não seja sujeita a qualquer tipo de reparo, né? Então, eu creio que esse dia a dia a justiça vai acompanhar, ele vai ter todo o direito à ampla defesa, o que é justo e necessário para garantir o direito democrático. No entanto, o rigor da lei deve ser aplicado a quem usou dinheiro público, que não foi pouco, no intuito de fazer prevalecer a sua própria candidatura. Deputado Gilson Marques, agora o senhor Beto, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. O senhor acha que todo o trâmite legal está sendo cumprido em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Kiko. Sim, deputado, eu não sei se o senhor ouviu a minha pergunta ou se o deputado, acho que congelou a imagem do deputado, não sei se a gente travou a imagem do deputado Gilson Marques, deputado do Novo de Santa Catarina. A gente está ouvindo aqui, o deputado Kiko Seleguin ainda está comigo, um deputado agora um deputado ligado petista, né? Então a gente está ouvindo, é claro, os dois lados dessa história. Eu vou continuar com o deputado Kiko Seleguin até a gente trazer então o deputado Gilson Marques mais uma vez. A gente tem algumas possibilidades em relação ao futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita, primeiro, na possibilidade de inelegibilidade do ex-presidente? A chance disso acontecer é baixa ou alta? E também ele pode ser preso. O senhor acredita que, além de inelegível, ele pode ser preso, o ex-presidente? Olha, Luciana, além de todos esses processos que o ex-presidente já responde criminalmente, civilmente e na justiça eleitoral, tem outras tantas coisas que vão aparecendo que ainda não viraram processo, evidentemente. O caso, por exemplo, das joias, que estão num processo de acúmulo de provas, de informações. Por exemplo, teve uma notícia veiculada pela imprensa que acharam nas buscas e apreensões lá no apartamento do Anderson Torres, por exemplo, uma lista de cidades que o presidente Lula tinha uma relativa vantagem nas urnas e tinha ali. E a gente viu que no dia da eleição do segundo turno, uma série de operações foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal, como blitz em rodovia, para impedir ou atrasar o translado das pessoas até os locais de votação. Então, eu creio, em função da quantidade de desmandos, de desacertos com a lei que foram cometidos nesse período, há risco de toda parte, né? Mas eu quero ressaltar, Luciano, a gente defende, obviamente, que todo e qualquer cidadão brasileiro, por maior que seja a atrocidade que ele tenha cometido, tem o direito de ampla defesa, do rito processual, inclusive para que não haja nenhum problema se condenado, obviamente, de ter algum tipo de revés nessa condenação, né? Deputado Kiko Seleguin, você ouviu que o deputado Gilson Marques voltou. Que bom, deputado. A gente estava aqui quase numa entrevista com o deputado Kiko Seleguin. Agora eu vou demandar um tempo agora com o deputado Gilson Marques. Primeiro, você viu o deputado Kiko Seleguin defendendo aí que todos os trâmites estão correndo dentro da normalidade. Queria lhe ouvir primeiro sobre isso. Eu acho que o PDT podia me ajudar a processar a internet também. Na verdade, o assunto passa por uma discussão sobre o ativismo judicial primeiro. Essa ação ela foi proposta em agosto, ou seja, com o nítido propósito de retirar o Bolsonaro da eleição, tanto que o pedido é a inelegibilidade lá em 2022. A intenção era ganhar por WO, coisa do tipo. O segundo é discutirmos as causas da inelegibilidade, ou seja, que fato que gera a inelegibilidade. Veja, o impeachment da Dilma, por diversos fatores gravíssimos, julgados tanto pela Câmara como pelo Judiciário, não causou a inelegibilidade da Dilma. Não causou. Terceiro ponto. A isonomia de atitudes devem gerar o mesmo tipo penal, a mesma condenação. O Lula, pelo menos, ou ao menos em 5 oportunidades, falou que houve golpe por ocasião da Dilma. Ora, o Bolsonaro, se acaso ele deve ser condenado por inelegibilidade, por dizer que supostamente as urnas seriam fraudáveis, quanto mais deve ser condenado a alguém que diz que um crime, que um processo judicial e político consumado é golpe.
o deputado falou muito bem em respeito ao judiciário, em respeito à democracia, nada mais afrontador do que dizer que foi golpe, algo consumado. Então, me preocupa muito essa falta de isonomia pelos mesmos fatos ou até fatos mais graves. E quanto ao processo judicial, acho que, de fato, ele está tramitando pelos procedimentos normais. Quem não teve um procedimento normal, nesse caso e nesse exemplo, é, por exemplo, o presidente Lula, que até hoje não sofreu nenhuma consequência pelas besteiras que diz. E isso realmente salta os olhos. Com relação a idiotices que se fala, eu sou super a favor de qualquer candidato e principalmente de um político falar besteira, falar idiotice. Primeiro porque a melhor forma de convencer as pessoas, ou até o idiota, de que ele está falando besteira, é demonstrar argumentos, razões de que aquilo lá não passa de uma grande mentira ou que tem ideias melhores. Segundo, que quando um político fala uma idiotice, ele demonstra para toda a comunidade, sociedade, os eleitores, quem ele é e o que ele pensa. Se ele não puder falar, como os eleitores vão saber o que ele pensa para poder decidir o seu voto? Então, nós precisamos incentivar. Deputado, eu vou continuar com o senhor ainda um tempo, né, para até dar o tempo do deputado Kiko Seleguin. Eu queria só entender se o senhor está classificando as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, algumas, foram muitas, em relação às urnas eletrônicas, colocando as urnas eletrônicas em xeque, como idiotice. É isso que o senhor está falando ou não? A frase em que consta no processo é o seguinte, abre aspas: o sistema eletrônico de votação é receptivo a fraude e invasões. Eu não sou técnico, eu não sou analista para saber se é ou não é verdade. Eu só estou dizendo que, no máximo, isso pode ser considerado uma idiotice e não causa para considerar ele inelegível. Principalmente porque, diante das inúmeras besteiras e ataque à democracia, inclusive já consumado, de outros candidatos, nada foi feito. É isso. Sem contar de que existe uma expressão do direito que se chama iter criminis. Por exemplo, foi dito aqui por você de que foi achado uma minuta de um decreto dizendo que seria, em momento de eleição, estado de sítio ou de defesa, algo do tipo. Ainda que isso seja terrível, horrível ou até imperdoável, isso não caracteriza crime. Porque no iter criminis, a preparação, a elaboração, ela não é punível. Por exemplo, se você, o deputado e eu, confabularmos hipoteticamente um assalto a banco, fazermos um planejamento, um mapa, divisão de atribuições, combinar data e horário e não irmos, isso não será punível. Sim. Pode perguntar, Luciana. Não, deputado, eu vou deixar uma pergunta para o senhor aqui para eu responder, mas estão me dizendo aqui que eu preciso chamar um rapidíssimo intervalo e voltar com o senhor, com a sua resposta. Então, a minha ideia é perguntar ao senhor também sobre a possível inelegibilidade de Jair Bolsonaro e prisão. Mas aí eu preciso pagar esse intervalo comercial e volto já já com o senhor. É isso, gente, é rapidinho, volto com essa discussão. As ofertas do Grande Barato de Páscoa da Fast Shop estão imperdíveis. Compre produtos com até 50% de desconto, entregue em até 2 horas e frete grátis para Fast Prime. Divirta-se onde estiver com a caixa de som Bluetooth JBL Boombox 3. Aproveite um cinema em casa com a Smart TV 4K Samsung Neo QLED 55 polegadas. E curta seus jogos com o smartphone Samsung Galaxy A54 5G. Baixe o app ou vá a uma loja da Fast. Corra, estoques limitados. Toda criança tem sonhos para o futuro. Quero ser piloto de avião. Quero ser super-herói. Eu sou uma youtuber. Mas para muitas, a vida apresenta um desafio maior.
isso há mais de 100 anos, o Hospital Pequeno Príncipe cuida da saúde infanto-juvenil com muito amor e excelência em mais de 30 especialidades. Doe para o Hospital Pequeno Príncipe. Ajude milhares de crianças a ter saúde para realizar seus sonhos. Acesse agora salvarvidas.org.br. O Pequeno Príncipe é muito mais do que um hospital. Cuidamos da saúde de crianças e adolescentes e promovemos a garantia de direitos como educação e cultura. Oferecemos a pacientes de todo o Brasil tratamentos de saúde de alta qualidade. Desde que Maria nasceu, a única solução que nós tínhamos para Maria era o transplante. Quando a Maria saiu para ser transplantada, a Maria sentou na maca e eles fizeram um corredor para Maria e todo mundo aplaudiu, todo mundo ficou muito feliz. Não tem como não ser grato ao Pequeno Príncipe. Ela foi minha casa durante praticamente 97 dias. Não faltou nada, nós tivemos estrutura de tudo, todos os acompanhamentos que a Maria precisou. Doe para o Hospital Pequeno Príncipe. Acesse agora salvarvidas.org.br. Eu sou bailarina. Hospital Pequeno Príncipe. Ajude a tornar possível o sonho de viver. Doe agora. 8 horas diárias de programação ao vivo, podcasts, streaming, muito conteúdo para se informar e entreter e muitos produtos para o seu negócio e para facilitar a sua vida. UOL, um universo de possibilidades. Você tem diabetes? Sabe se sua glicose está controlada? Com o Freestyle Libre, monitore a variação da sua glicose em apenas 1 segundo com o seu smartphone, sem as rotineiras picadas de dedo. Freestyle Libre. Controle o seu diabetes com mais confiança e reduza sua hemoglobina glicada. Agora você sabe. Visite nosso site para saber onde comprar Freestyle Libre. 360 é um jornal que está ou na frente ou sempre de mão dada com a notícia. E, acima de tudo, ele é plural. Eu sou Daniela Lima e esse é o CNN 360. Todo dia, 3 da tarde. Estamos de volta com o painel CNN. Hoje a gente está falando sobre o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro com o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Eu estava perguntando ao deputado Gilson Marques, que aparece já aí na tela, os dois, sobre a possibilidade de prisão, inelegibilidade e prisão do ex-presidente. A gente falou aqui sobre, claro, suas considerações, inclusive, sobre ser perseguido ou não. Agora eu falo sobre as possibilidades, deputado. Obrigado. Existe uma vontade e um desejo de decretar a inelegibilidade ou até a prisão. Deixando o desejo de lado e analisando a fundamentação jurídica, é muito difícil achar razões suficientes para caracterizar motivos para uma prisão ou inelegibilidade. Veja só, no mundo jurídico, você tem que verificar os argumentos de um lado, verificar os argumentos de outro lado, fazer as ponderações de ambos os lados e tomar a decisão. O que se percebe é que muitas vezes se toma a decisão e se tenta localizar argumentos para justificar essa decisão. Então, quem diz que ele precisa ser preso ou que ele precisa ser inelegível, precisa identificar qual é o fato, qual é a tipificação penal e qual é a prova correspondente. Tendo esses 3 requisitos imprescindíveis, aí sim, como muito bem o deputado falou, ele precisa responder a um processo, que a maioria ainda nem existe, conforme fatos aventados, e lá no final, depois de várias instâncias, ou de forma provisória, ser preso ou decretado inelegibilidade. Isso tudo, através de um processo judicial normal, ainda está muito longe de acontecer.
Mas o senhor acredita que os trâmites até agora, deputado, e isso que peço que seja conciso na sua resposta, estão indo normal, de forma normal, natural? Sim, os trâmites estão indo de forma natural, não vejo nada atípico. Atípico, por enquanto, está a análise de processos do outro lado, que por falhas processuais e formais, inclusive soltou-se um candidato, ele concorreu e acabou sendo presidente da República. Isso sim é atípico, mas eu acho que é uma exceção do nosso judiciário brasileiro. Soltou-se, não na eleição de 2018, se eu falo agora sobre a eleição de 2022, porque em 2018 o ex-presidente Lula o presidente Lula estava preso, na época ele era ex-presidente. Antes que briguem ele era ex-presidiário, agora ele é ex-presidente, agora ele é presidente e ex-presidiário, isso mesmo. Eu peço desculpas ao nosso telespectador hoje, porque nós não conseguimos estabelecer aqui um debate. O deputado Gilson Marques acabou tendo o sinal de internet travado, e para a gente ter um equilíbrio de tempo, primeiro eu falei com o deputado Kiko Seleguin e depois com o deputado Gilson Marques, e aí a gente acabou não estabelecendo aqui o debate entre os dois. Já deixo o convite, então, para a gente fazer esse debate, mas eu vou precisar encerrar esse jornal agora, então agradeço aqui as participações dos dois deputados, Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, e Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez.